Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês, meus afilhados? Que saudade de vocês! Vamos fazer a correção do nosso livro, das atividades? Então, nós vamos começar fazendo da página 222 até a página 227. Presta bastante atenção na correção, ok? Depois da leitura da tirinha do Garfield, responda. Na oração "Você é gordo" do último quadrinho, qual é o sujeito e o predicado? O sujeito é você e o predicado é gordo. Identifique o verbo e classifique o quanto à predicação. Então, o verbo ser, que é o é, que vem do verbo ser, e é um verbo de ligação. Qual que é a função sintática da palavra gordo? Então, gordo é o predicativo do sujeito. Na oração, me dá uma pedra, também do último quadrinho, identifique o sujeito e o predicado. O sujeito é tu, que é desinencial, ou seja, não está na frase, e o predicado é me dá uma pedra. Letra B. O verbo dar, ele é um verbo significativo ou um verbo de ligação? É um verbo significativo. Qual que é a predicação desse verbo? Se houver objetos, identifique-os. Então, é VTDI, ou seja, um verbo transitivo direto e indireto. O objeto direto dele é uma pedra e o objeto indireto é mi. Número 3, a tira estabelece uma relação de intertextualidade com o conhecido conto maravilhoso. Que conto que é esse? É Branca de Neve e os Sete Anões. Qual que é a situação surpreendente e, ao mesmo tempo, o motivo de humor da tira? No conto maravilhoso com o qual a tira dialoga, o espelho mágico ele se limita a dizer que a rainha é a mais bela, ou que Branca de Neve é a mais bela. Na tira, o espelho interrompe a famosa pergunta e faz uma crítica à aparência do Garfield. Nós temos um anúncio aí também. Após a leitura desse anúncio, responda. Número 1. Observe o enunciado. Sua cor neste fim de ano não vai ser o branco, vai ser bronzeada mesmo. Quantas frases e quantas orações nós temos aí? Nós temos 2 frases, 2 orações. Classifique o predicado de cada uma delas. Ambos os predicados são nominais. Número 2. O anúncio ele explora propositalmente uma ambiguidade, ou seja, um duplo sentido no emprego da palavra branco. Explique como que ela ocorre. Então, normalmente, tradicionalmente, na passagem do Ano Novo, as pessoas sempre usam roupas brancas. Na praia, as pessoas, quando elas estão expostas ao sol, elas ficam bronzeadas. Então, ele faz um jogo de sentido com a cor branca, que deixa de se referir à roupa, para se referir à pele, à cor da pele, que não tem bronzeamento, que não tem sol. Número 3. Dependendo do contexto, a palavra bronzeada pode ser particípio do verbo bronzear ou ela pode ser adjetivo. No anúncio, ela está com o papel de adjetivo. E qual que é o papel sintático dela? Ela é o predicativo do sujeito. Como se classifica o predicado do enunciado? Passe as férias de fim de ano no Jatiuca. É um predicado verbal. Agora vocês leram um poema do Elis José chamado Autoapresentação. Então, depois da leitura do poema, responda aí. O eu lírico, ele está se apresentando a ele mesmo. Como que ele se apresenta? Ele se apresenta como um poeta. Os poetas geralmente são pessoas com sensibilidade aguçada. São capazes de notar em algumas coisas a beleza que os outros não notam. Então, com base na segunda e na terceira estrofes, responda. Diante de que coisas a sensibilidade do poeta João se manifesta? Então, diante da beleza do céu, do mar, da montanha, das cores, da música, dos ruídos e etc. É correto dizer que João, por ser um poeta, ele se mostra desinteressado das coisas que atraem a maior parte das pessoas? Não, justifique. Ele se interessa, por exemplo, pelas cores dos olhos das garotas, pelos sorrisos e nomes das mulheres. Agora olha esses versos. Sou alegre e sou triste. Sou poeta em projeto. De que tipo é o sujeito dessas orações? É um sujeito desinencial. Ele não está na oração, mas eu sei quem é, né? Sou alegre. Eu sou alegre. Sou triste. Eu sou triste. Qual que é a função sintática de alegre, triste e poeta em projeto? São predicativos do sujeito. Como que a gente classifica essa oração? Como o predicado dessas orações, nós chamamos de predicado nominal. Considerando o título do poema e a intenção principal do eu lírico, explique por que nele tem tantas orações com esse tipo de predicado. Porque o lírico está se descrevendo, ele está falando dele mesmo.
Ele está dizendo como ele é, então por isso que ele vai empregar o verbo ser, e aí vai resultar em muitas orações com predicados nominais. Agora observe estes outros versos. Tem os olhos abertos, espertos, tem os ouvidos atentos, como só tenho 15 anos. Então como é que a gente classifica o verbo ter quanto a predicação verbal? Em cada uma das orações, qual que é o complemento de tenho? Então, nós vamos classificar como um verbo transitivo direto e os complementos, os olhos abertos, espertos, os ouvidos atentos, 15 anos. De que tipo que é o predicado dessas orações? É um predicado verbal. Apesar de ser um verbo significativo, o seu papel no contexto é caracterizar o eu lírico ou informar as ações dele. É caracterizar o eu lírico. Com base na quarta estrofe do poema, responda como que o eu lírico se sente nessa etapa de sua vida. Ele se sente contraditório. Tem vezes que ele está extrovertido, tem vezes que ele está tímido, tem vezes que ele está triste, tem vezes que ele está alegre. Em um trecho da última estrofe, ele não fala de si especificamente, mas dos poetas de uma forma geral. E ele afirma: acho que o poeta é um cara de pau, que se joga todo sem redes, sem máscaras e sem óculos escuros. Dê uma interpretação a esses versos. Então ele diz que o poeta é uma pessoa que se expõe inteiramente, né? Então por isso que ele fala que está sem máscara, sem óculos. Ele deixa que todo mundo veja a sua intimidade, seus pensamentos, seus sentimentos. Aí a próxima é uma resposta pessoal. Na sua opinião, é preciso a gente ter coragem para ser um poeta? Por quê? Aí vocês pensam e respondam, né? Porque nem todo mundo tem coragem de se expor tanto. Então pensem para dar uma resposta adequada. Número 7. Releia os 2 últimos versos do poema, como é a poesia que o eu lírico pretende fazer. Então é uma espécie de diálogo, né? Uma poesia que possa quebrar a indiferença das pessoas. Entre os itens a seguir, indique os que correspondem a afirmações verdadeiras. Então, são verdadeiras as letras C e D. A letra C. Para apresentar-se, o eu lírico emprega predicados nominais e verbais. Os predicados nominais organizam-se em torno do verbo ser, mostrando o que ele é. Alguns dos predicados verbais organizam-se em torno do verbo ter, mostrando o que ele tem. E a letra D. Apesar de ser, no poema, núcleo de vários predicados verbais, o verbo ter também serve para caracterizar o eu lírico, pois refere-se aos olhos, aos ouvidos e à idade dele. Agora vocês têm aí 2 textos para leitura. O texto 1, que é a Raposa e o Tigre, e o outro texto 2, que não tem aí um título, né? Mas é um texto aí do Mark Twain. Em relação ao texto 1, vocês vão indicar quem são as personagens. São a raposa, o tigre, os animais da floresta. E o fato principal, uma raposa se livra de ser morta por um tigre, convencendo-a a passear com ela pela floresta. Os animais fogem amedrontados e o tigre pensa que isso ocorre por terem medo da raposa. E qual que é o lugar onde isso acontece? Uma floresta. E o tempo? Desde a hora que o tigre encontra com a raposa até o passeio dos dois pela floresta. Agora, observe os verbos empregados no texto 1. Classifique quanto à predicação os verbos destacados. Então, o verbo agarrou, ele é transitivo, disse também é transitivo, passear, intransitivo, aceitou, transitivo e fugiam, intransitivo. Os verbos destacados nos trechos são de ligação ou eles são significativos? São verbos significativos. E o que os verbos destacados indicam? Ação ou estado? Eles indicam ação. Agora, olha os verbos que foram empregados no texto 2. Classifique quanto à predicação os verbos destacados nos trechos. Então, os verbos são era, estava, era e era. E todos eles são verbos de ligação. Número 4. A seleção de verbos e os tipos de predicado se relacionam com os tipos de texto e sua finalidade. Em relação aos textos lidos, qual deles tem o objetivo de fazer uma descrição de uma pessoa, de um lugar, de uma coisa, etc.? O texto 2. Que tipo de predicado que foi empregado predominantemente nesse texto? O predicado nominal. Qual dos textos está mais voltado para a ação, para os fatos? O texto 1. E que tipo de predicado foi empregado predominantemente nesse texto? Foi empregado o predicado verbal. É só, gente.